Pensa muitas vezes como toda a vida de hoje é uma repetição do passado, e observa que ela também pressagia o que está para vir. Revê os muitos dramas acabados e os seus cenários, todos tão semelhantes, que tens conhecido na tua experiência ou da história passada. Todo o círculo da corte de Adriano, por exemplo, ou a corte de Antônio, ou as cortes de Filipe, Alexandre e Cresos. A representação é sempre a mesma, só os atores mudam. Quando vires um homem aborrecido ou ressentido com alguma coisa, pensa num porco a espernear e a grunhir sob a faca do sacrifício. Outro que se recolha na cama, em solidão, lamentando-se silenciosamente da nossa servidão, também não está em melhor situação. Só aos seres racionais é garantido o poder de uma conformidade voluntária com as circunstâncias. A simples conformidade em si mesma, que a implacável necessidade exige de cada criatura. Em qualquer coisa de que te encarregues, seja ela qual for, para a cada passo para te perguntares: é a ideia de ser privado disto que me faz temer a morte? Quando a falta de outrem te magoa, volta-te para ti mesmo e pensa nos defeitos semelhantes que tu tens. Também encontras o teu bem-estar na riqueza, no prazer, na reputação ou em coisas deste tipo. Pensa nisto, e a tua cólera logo será esquecida ao refletires que ele está a agir sob pressão. Que mais podia ele fazer? Em alternativa, arranja maneira de o libertar dessa pressão. Que a vista de Satíricon te recorde os falecidos Socráticos ou Eutiches ou Ímen. A vista de Eufrates te lembre Eutiquion ou Silvano. Um olhar a Alcifron te sugira a memória de Tropaeóforos. Um vislumbre de Severo, o de Crito ou Xenofonte. Quando te olhares, pensa nos imperadores que te precederam. Da mesma maneira, com cada homem, imagina a sua contrapartida. E depois passa para a seguinte reflexão: onde estão eles agora? Em parte nenhuma. Ou algures. Desta maneira, ir-te-ás acostumando a olhar tudo o que é mortal como um vapor e um nada. E mais ainda, se te lembrares também de que as mudanças nas coisas, uma vez operadas, são para sempre irreversíveis. Então por que lutar e esforçares-te, em vez de ficares satisfeito em viver convenientemente a tua curta vida? Pensa no material e nas possibilidades para o bem que andas a rejeitar. Uma vez que o que são as tuas aflições, senão exercícios para treino da tua razão, depois de ter aprendido a ver as verdades da vida a uma correta luz filosófica? Sê paciente, pois, até que, para ti, elas se tornem familiares e naturais. Da mesma maneira que um estômago forte pode assimilar toda a espécie de alimentos, ou um fogo brilhante transforma qualquer coisa que se lhe atire em calor e chamas. Não permitas que alguém se sinta no direito de dizer com verdade que te falta integridade e bondade. Se alguém pensar tal coisa, trata de fazer com que isso não tenha fundamento. Tudo depende de ti, pois quem mais te pode impedir de conseguir a integridade e a bondade? Se não consegues viver dessa maneira, só tens de tomar a decisão de não continuar a viver, porque nesse caso, nem a própria razão te pode exigir que continues. Uma vez gravados no espírito os verdadeiros princípios, mesmo a mais ligeira trivialidade bastará para recordar a inutilidade das lamentações ou dos medos. Como, por exemplo, o que são os filhos dos homens senão folhas que caem ao sopro do vento? Tal como folhas eram aqueles teus queridos filhos, folhas também são as multidões, aquelas vozes pretensamente convincentes que gritam as suas aclamações, lançam as suas maldições ou zombam e escarnecem as escondidas. Folhas também são todos aqueles em cujas mãos ficará a tua reputação daqui para a frente. Todos e cada um, eles florescem na primavera, os ventos fazem-nos cair e logo a floresta põe nova verdura no seu lugar. A impermanência é o distintivo de todos e cada um, e contudo, tu persegue-los ou foges deles, como se eles tivessem que sofrer para toda a eternidade. Dentro em pouco, os teus olhos fechar-se-ão, e pelo homem que te levar à sepultura, também pouco depois as lágrimas correrão. A função de uns olhos sãos é ver tudo aquilo que é visível, e não exigir que tudo seja verde, porque isso é apenas sinal de uma visão doente. Da mesma maneira, a audição e o olfato
Se saudáveis, devem estar receptivos a todos os sons e cheiros, e um estômago são a todos os tipos de carne, como um moinho que aceita qualquer cereal que esteja preparado para moer. Da mesma forma, portanto, um espírito são deve estar preparado para qualquer coisa que possa acontecer. Um espírito que exclame: "Oh, que os meus filhos sejam poupados!" ou "Oh, se o mundo ressoasse de aclamações a todos os meus atos!" É uma vista anelando pelo verde, ou um dente por coisa tenra. Não te esqueças, é aquela força secreta e bem escondida dentro de nós que puxa os cordelinhos. Aí reside a voz da persuasão, a própria vida. Aí poderíamos dizer, está o homem, ele mesmo. Nunca o confundas na tua imaginação com o seu invólucro de carne, ou com os órgãos a ele associados, que, salvo o facto de se desenvolverem sobre o corpo, são meros instrumentos, tal como o machado do carpinteiro. Sem o agente que impulsiona ou refreia os seus movimentos, as partes por si só não têm mais préstimo do que a lançadeira do tecelão, a caneta do escritor ou o chicote do carroceiro. A nossa cólera e irritação são mais prejudiciais a nós próprios do que as coisas que as provocam. A bondade é irresistível, se genuína e sem falsos sorrisos ou duplicidade. A mais rematada insolência não pode fazer nada se continuares persistentemente bom para com quem te ofendeu. Admoesta-o gentilmente quando se oferecer a oportunidade, e no momento em que ele se prepare para dar livre curso à maldade, chama-o calmamente à razão, dizendo: "Não, meu filho, não foi para isto que fomos feitos. Eu não fico magoado. Tu estás a magoar-te a ti mesmo." Explica-lhe constantemente e em termos gerais a razão por que isto é assim, e como nem as abelhas e outros animais gregários se comportam como ele. Mas não o faças com sarcasmo ou espírito recriminatório, antes com real afeto e sem rancor. Não como um mestre-escola, nem para a admiração dos circunstantes, mas, mesmo na presença de outras pessoas, como se tu e ele estivessem a sós. Diz a ti mesmo, quando te sentires exasperado ou sem paciência nenhuma, que esta vida mortal não dura mais do que um momento. Não falta muito para que todos e cada um de nós sejamos postos em repouso. Não são os atos destes homens, que apenas dizem respeito à sua razão diretora, que são a fonte dos nossos aborrecimentos, mas a cor que nós próprios lhes atribuímos. Elimina isto, abandona todos os pensamentos sobre os seus ódios, e a cólera desaparecerá imediatamente. Como proceder a tal apagamento? Refletindo que pelo menos tu ficas ileso. Porque se não fosse verdade que só a desgraça moral é má, tu próprio serias culpado de inúmeros procedimentos condenáveis, roubo e todos os outros tipos de vilanias. Tu próprio magoas de várias maneiras, e não és diferente de todos os outros. Podes evitar certos erros, mas a tendência está lá, mesmo que a cobardia ou a preocupação pela tua reputação ou outro motivo ignóbil te inibam de imitar as suas más ações. Tu não tens a certeza de que eles estejam a proceder mal, porque os motivos dos actos dos homens nem sempre são o que parecem. Há geralmente muito a aprender antes de se formular com segurança um juízo sobre o comportamento de outrem. Se o que eles estão a fazer está correto, não tens que te sentir magoado. Se não está, só pode ter sido sem intenção e inconscientemente. Porque, precisamente como nenhuma alma jamais viola a verdade voluntariamente, também ninguém nega voluntariamente a outrem o tratamento a que ele tem direito. Observa a sua indignação quando alguém os acusa de injustiça, ingratidão, mesquinhez ou qualquer outro mau comportamento para com os seus semelhantes. Quando ofendido, conselho primeiro: recorda a íntima relação entre mim e o resto da humanidade. Isto prevalece porque todos nós nascemos uns para os outros. Ou para apresentar outra razão, porque nasci para ser o seu guia, tal como o carneiro não castrado nasceu para guiar o rebanho, ou o touro, a manada, ou ainda, voltando aos primeiros princípios, porque o mundo, se não for um conjunto de simples átomos, tem de ser governado pela natureza, e nesse caso, as espécies inferiores da criação têm de existir para as superiores, e as superiores têm de existir umas para as outras. Um segundo, pensa nos seus caracteres, à mesa e na cama, e por aí adiante. E, em particular,
nas pressões que as suas maneiras de pensar exercem sobre eles e na consequente autoconfiança com que eles agem. Pensa na origem de cada coisa, no que a compõe e naquilo em que se vai transformar, e naquilo que ela será depois da transformação, e que não ficará minimamente pior. A vida autêntica pode ser levada à perfeição por qualquer alma capaz de mostrar indiferença em relação às coisas que são, elas próprias, indiferentes. Isto pode ser conseguido dando cuidadosa atenção aos elementos que as compõem, e depois a elas próprias, e tendo também sempre em mente que nenhuma delas é responsável pela opinião que delas formamos. Elas não vêm ter conosco, ficam estacionárias. Nós é que fazemos juízos acerca delas, e depois as inscrevemos, por assim dizer, nos nossos espíritos. Isto apesar do facto de estar na nossa mão, não inscrever absolutamente nada, ou pelo menos apagar prontamente qualquer coisa que se tenha inscrito inadvertidamente. Além disso, deves lembrar-te de que não haverá muito mais tempo para cuidar destes assuntos, e que a nossa corrida em breve acabará. Não te aflijas, pois, se as coisas não correrem sempre ao teu gosto, desde que estejam em consonância com a natureza, contenta-te com elas, e não cries dificuldades. Se não estiverem, descobre então o que é que a tua própria natureza ordena e faz os possíveis por cumpri-lo. Porque a procura do nosso próprio bem está sempre justificada. Como a coisa soa insincera e vazia quando alguém diz: estou decidido a ser perfeitamente franco contigo. Ora, homem, o que é isso? A coisa não precisa de prólogo, ela revela-se por si própria. Devia estar escrita na testa, devia estar espelhada no tom da voz, devia brilhar-te nos olhos, como um simples olhar da pessoa amada diz tudo ao amante. A sinceridade e a bondade devem ter o seu próprio odor, para que quem com isso depare fique logo a saber, mesmo contra sua vontade. Uma franqueza simulada é um punhal escondido. A amizade fingida do lobo é a mais desprezível de todas e deve ser completamente repudiada. Um homem verdadeiramente bom e sincero e bem-intencionado revela-o na expressão, e ninguém poderá deixar de o ver. Eles desprezam-se e todavia adulam-se. Cada um deles era capaz de passar por cima do outro, e contudo aninha-se e abaixa-se diante dele. Se alguém escarnece de mim, isso só a ele dirá respeito. A mim competirá assegurar que nada do que faça ou diga seja motivo de escárnio. Talvez ele me odeie? Uma vez mais, problema dele. O meu é manter relações de amizade e caridade com todos os homens, pronto a mostrar a esse mesmo homem onde é que ele errou, e fazê-lo sem recriminações ou manifesta indulgência. Mas, supondo que as suas palavras não foram mero palavreado, franca e generosamente, como o fossem de outrora. É este um espírito certo que um homem deve ter em si. Nunca deve ser visto pelos deuses no ato de alimentar um rancor ou de fazer dos seus sofrimentos uma ofensa. Que mal te pode atingir se seguires as leis do teu ser e aceitares momento a momento tudo o que a grande natureza considera oportuno, como um verdadeiro homem que se esforça por desenvolver por todos os meios o bem-estar do mundo. Talvez as coisas que tu te atormentas e exasperas para perseguir ou evitar não venham até ti, mas que sejas tu a ir ter com elas. Refreia os juízos que fazes delas. Elas, pela sua parte, não se moverão, e assim tu não serás visto a persegui-las ou a evitá-las. A alma atinge a sua forma perfeitamente redonda quando não se está a esforçar por qualquer coisa, nem a recolher-se em si própria, nem a disseminar-se em bocados, nem ainda a mergulhar em colapso, mas banhada numa radiação que lhe revele o mundo e ela própria nas suas verdadeiras cores. Qualquer forma da natureza supera a arte, porque toda a arte não é mais do que a imitação da natureza. Assim sendo, aquela natureza suprema que é mais perfeita e abrangente do que qualquer outra, não pode deixar de ser preeminente no ofício do artista. E mais ainda, só com o olhar em qualquer coisa superior à arte produz as suas obras inferiores. E isto é também o que a natureza faz. Aqui encontramos então as origens da justiça, porque todas as outras virtudes dependem disto. Nunca podemos conseguir verdadeira justiça enquanto nos dedicamos a coisas de menor valor e nos contentamos em continuar crédulos, obstinados e inconstantes. Embora os homens possam impedir-te de seguir os caminhos da razão, nunca conseguirão desviar-te dos atos sãos, mas assegura-te de que eles também não consigam destruir os teus sentimentos de caridade em relação a eles. Deves defender ambas as posições de igual maneira. Firmeza na decisão e ação, e ao mesmo tempo, gentileza,
para com aqueles que tentam criar-te obstáculos ou molestar-te de qualquer outra maneira. Ceder à irritação seria fraqueza igual à do abandono do teu curso de ação e ser forçado à rendição. Em ambos os casos, o posto do dever fica deserto. Num, por falta de coragem, e no outro pelo afastamento de homens que são teus irmãos e amigos naturais. Manifestamente, nenhuma condição de vida podia ser tão adequada à prática da filosofia como esta em que o acaso te encontra hoje. Um ramo arrancado de outro ramo adjacente fica necessariamente arrancado da árvore. Da mesma maneira, um homem que foi separado dos seus semelhantes fica também separado de toda a comunidade. Mas enquanto que o ramo é podado por outras mãos, o homem, com os seus sentimentos de ódio e aversão, provoca o seu próprio afastamento do seu semelhante, e não vê que ao mesmo tempo cortou a sua relação com toda a estrutura da sociedade. Todavia, está no nosso poder, graças a Deus, o autor de toda a fraternidade, recuar e unirmos-nos de novo com o nosso semelhante, desempenhando assim, uma vez mais, o nosso papel na integração do todo. Mas se estes atos de secessão se repetirem com frequência, dificultam ao não conformista a consecução desta reunião e restituição. Um ramo que foi parceiro do crescimento da árvore desde o início e que nunca deixou de partilhar a sua vida é uma coisa diferente de um que nunca voltou a enxertar-se depois de arrancado. Como dizem os jardineiros, é da mesma árvore, mas não da mesma mente. O teatro, na sua primeira fase, tomou a forma de tragédia, que pela apresentação das vicissitudes da vida, nos recorda como as coisas desse tipo podem acontecer naturalmente e que, como elas, no palco, nos levam ao prazer, não temos o direito de ficar magoados pela sua ocorrência no palco mais vasto da realidade, porque nestas peças mostram-nos que, embora os atos tenham de ter inevitáveis consequências, os homens conseguem suportá-las, apesar do angustiado "Ah, citaeron", que sai das suas bocas. Além disso, há úteis expressões que se encontram aqui e ali nos escritores de tragédias. Por exemplo, se o céu não cuida de mim e dos meus filhos, deve haver uma boa razão para isso. Ou ainda, não atormenteis o espírito por causa do curso das coisas, ou, como as espigas de milho, as vidas dos homens são ceifadas e muitas outras deste tipo. Depois da tragédia veio a comédia antiga, com uma língua implacável, como a de um mestre-escola, mas ministrando com a sua grande franqueza, que até certo ponto foi adoptada por Diógenes com a mesma finalidade, uma censura geral ao orgulho. Mas repara mais tarde nos objetivos da comédia média, e finalmente na comédia nova, que pouco depois havia de entrar em decadência, transformando-se no mero artificialismo do mimo. Certamente que mesmo estes escritores tardios têm algumas coisas boas a dizer, como sabemos. Mas aqui é que monta todo o alcance e intenção de toda a sua produção poética e teatral. Tu podes tornar-te muito rapidamente indiferente às seduções da música, ou da dança, ou de demonstrações atléticas, se decompuseres a melodia nas suas diferentes notas e te interrogares sobre cada uma por sua vez. É a esta que eu não consigo resistir? Hesitarás em confessá-lo. Faz o mesmo em relação a cada movimento ou atitude dos dançarinos e dos atletas. Em suma, salvo no caso da virtude e suas implicações, lembra-te sempre de te dirigires diretamente às partes e, dissecando-as, consegues o teu desencantamento. E agora, transporta este método para a vida tomada como um todo.